Enem 2019, uma questão de ligações químicas. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre xenômio, que é um gás nobre, que possui a camada de valência com 8 elétrons, a camada de valência completa, que no caso é a camada 5, camada de valência 5s2, 5p6, 8 elétrons na camada de valência. A gente diz que possui o octeto completo. E o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de um gás nobre. É verdade, existem exceções para a regra do octeto. Tanto exceções com menos de 8 elétrons, compostos que são estáveis, e o elemento central tem menos de 8 elétrons na camada de valência, como também expansões do octeto, como no caso do gás nobre. Os gases nobres, quando eles formam compostos, eles ficam com mais de 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada eletrônica do átomo. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenômio. Xenômio ligado a 2 átomos de flúor, XeF2, difluoreto de xenômio, XeF2, no qual 2 átomos do halogênio flúor, o flúor é da família 17, antiga família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, que são elementos da família 17, antiga família 7A, eles têm 7 elétrons na camada de valência. No caso aí é a camada 2, 2s2, 2p5, tem 7 elétrons na camada de valência, é só somar os elétrons, 2 com 5, 7 elétrons. Aí ele diz, e o flúor se liga ao xenômio covalentemente, ou seja, através de uma ligação covalente ao átomo do gás nobre, para ficarem com 8 elétrons na camada de valência. O flúor vai ficar com 8, mas o xenômio vai ficar com mais de 8 quando ele se ligar ao flúor, porque o xenômio, sem se ligar, ele já tem 8 elétrons na camada de valência. Ao se escrever a fórmula de Lewis, que é a fórmula que mostra os pares de elétrons livres, os ligados e também os pares de elétrons livres. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenômio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Então, questão maravilhosa de ligações químicas. Então, ele diz aí, ó, que o xenômio, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, 2, 4, 6, 8. 8 elétrons na camada de valência. Já o flúor é um gás nobre que tem... Desculpe, o xenômio é um gás nobre, o flúor é um halogênio que tem 7 elétrons na camada de valência. E ele diz que vai formar um composto que é o XeF2, difluoreto de xenômio. Então, vou colocar 2 átomos de flúor. Coloquei um do lado e outro do outro. Flúor com 7 elétrons na camada de valência, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7, e o xenômio com 8, 2, 4, 6, 7, 8. Ora, para formar uma ligação covalente, ele diz que ia se formar uma ligação covalente, você pega um elétron do xenômio e junta com um elétron do flúor. Pega um elétron do flúor e junta com um elétron do xenômio. Você mesmo ouviu aí a leitura do enunciado, que ele diz que quando se forma esse composto, o difluoreto de xenômio, XeF2, o flúor completa o seu octeto, ou seja, ele fica com 8 elétrons na camada de valência agora. Vamos contar. 2, 4, 6, 8. Esse par de elétrons ligante, agora ele pertence tanto ao xenômio quanto ao flúor. Então,
Então o flúor realmente completou o seu octeto. Ele tinha 7, agora tem 8. 2, 4, 6, 8. Do mesmo jeito o outro átomo de flúor. 2, 4, 6, 8. Completou o octeto. Mas o xenômio já tinha 8 elétrons. Não era 2, 4, 6, 7 e 8. Agora ele ficou com quantos elétrons? 2, 4, 6, 8, 10. O flúor ficou com 8 elétrons. O flúor ficou com 8 elétrons. E o xenômio ficou com 10 elétrons. Isso na camada de valência, que é a última camada de cada um desses átomos. Então, os gases nobres, eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Quando eles fazem ligações químicas, eles expandem o octeto. Eles ficam com mais de 8 elétrons. O flúor ficou com 8, mas o xenômio ficou com 10. Pois com isso, a gente já respondeu exatamente o que foi perguntado. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenômio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no gás nobre? 10 elétrons. 10 elétrons é a letra C de casa. Então, a gente marca a letra C de casa. Vamos aproveitar e aprofundar um pouquinho para falar como é a geometria, tanto dos pares de elétrons, como a geometria molecular desta molécula aí. Ó. Vamos lá. Vou desenhar para você como é essa molécula de xenômio. O xenômio, veja que ele ficou com 3 pares de elétrons livres, que é o átomo central, e ficou com 2 pares ligados, né? Então, vou fazer assim, ó, xenômio, aí vou colocar o flúor em cima, um flúor embaixo, ok? Está aqui a ligação covalente, vou colocar os pares de elétrons livres do flúor, que são 3 pares, 2, 4, 6, 8, porque uma ligaçãozinha dessa significa exatamente um par de elétrons, né? Se eu quiser, ó, eu destaco o par de elétrons aqui, tá bom? Vou fazer a mesma coisa com o de baixo, ó. 2, 4, 6, 8. Então, tá aí, o X é F2. Só que ele tem 3 pares de elétrons não ligantes, né? Aqui os 3 pares, ó. Vou colocar um par no plano da lousa, aqui um par. Um par eu vou colocar para trás do plano da lousa, coloco uma cunha tracejada, e o outro par eu vou colocar para frente do plano da lousa, que eu coloco essa cunha cheia. Então eu lhe pergunto, qual é a geometria dos pares de elétrons? Estamos aprofundando a questão, né? Qual é a geometria dos pares de elétrons? São 2 coisas que nós vamos responder. Qual é a geometria dos pares de elétrons e qual é a geometria molecular do XF2? Na geometria molecular, como o próprio nome já diz, você só olha para os átomos. Olhando só para os átomos, os 2 átomos de flúor e o xenômio. Qual é a geometria que formou aqui? Linear. A geometria é linear. Veja que é uma linha. Ó. Ficou geometria linear. X é F2, geometria linear. Então, quando a gente pergunta geometria molecular, você só olha para os átomos ligados. Quando a gente pergunta, o nome já está dizendo, geometria dos pares de elétrons. Você tem que olhar para os pares ligados e para os pares não ligados. Veja só, tem um triângulo aí, ó. Você está vendo que é um triângulo aqui, ó? Só que esse triângulo está espacial, né? Aqui está no plano da lousa, esse par de elétrons está aqui na lousa. Esse par de elétrons está lá para dentro da lousa e esse outro está aqui na frente da lousa. O ângulo é aproximadamente 120 graus. 120, 120, 120 dá 360. Então tem um triângulo, mais ou menos como se fosse esse papel aqui, né? Só que esse papel é um retângulo, tem 4 lados. Né? Só que aí seria um triângulo. Imagine que esse papel é um triângulo. Aí tem um átomo de flúor aqui em cima e um átomo de flúor aqui embaixo. Então eu teria um triângulo, uma pirâmide de 3 lados para cima e uma pirâmide de 3 faces, né? Uma pirâmide de 3 faces para cima, porque é um triângulo, e o flúor em cima e o flúor embaixo. Então, uma pirâmide de 3 faces para cima e uma pirâmide de 3 faces para baixo. Qual é o nome dessa geometria dos pares de elétrons? Bipirâmide trigonal, porque é uma
pirâmide de 3 faces. Então, é uma bipirâmide trigonal. Alexandre, é show! Além de já ter resolvido a questão, você está aprofundando aí conosco um outro assunto importantíssimo da química, de alto nível, que é geometria dos pares de elétrons e geometria molecular, numa molécula dessa, que é uma molécula de expansão do octeto, que não é das mais simples, moléculas com gases nobres, que começaram a ser sintetizadas a partir de 1962, mostrando que os gases nobres podem sim reagir com compostos altamente reativos, como por exemplo, com elementos altamente reativos, como por exemplo o flúor e o oxigênio. Existem muitos compostos de gases nobres com flúor e oxigênio. Então, a geometria molecular é linear e a geometria dos pares de elétrons é uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo, que a gente chama de bipirâmide trigonal. Questão maravilhosa, resolvida em detalhes para você que sente prazer em aprender química com qualidade. Questão resolvida, letra C, 10 elétrons nós teremos aí no átomo central, que é o xenônio.